Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo 1, verso de número 1 em diante, até o verso de número 10. Romanos, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa dele, do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como sempre me lembro de vocês, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado pela Tua presença no nosso meio. Fala conosco e nos direciona, Pai, que seja, ó Deus, mais do que conhecimento humano, seja a Tua doce voz falando ao nosso coração e nos despertando para o Teu chamado e para a Tua vontade. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Queridos, algumas coisas já foram abordadas de manhã, então eu só vou soltar como pergunta, mas não vou dar resposta. Por exemplo, onde estava o apóstolo Paulo quando escreveu essa carta? Não estava em Roma, mas ele estava saindo de um lugar para outro. Onde ele estava? Venha domingo de manhã para saber. Para onde ele estava desejando ir? Ele queria ir para Roma, mas não pretendia ficar em Roma. Ele tinha um terceiro lugar como desejo objetivo do coração de chegar lá. Os irmãos sabem qual é esse lugar? Venha domingo de manhã para você saber também. Mas quem é o autor da carta? Bom, isso aí é fácil, então eu vou responder. O apóstolo Paulo. O autor humano é o apóstolo Paulo, porque o autor divino é Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta de Pedro, ele escreve assim, ele escreve dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo, escreveu algumas coisas difíceis demais de compreender. Uau, isso é um alívio para mim, porque se Pedro diz que o que Paulo escreveu é difícil de compreender, sendo ele Pedro, que viveu com Paulo, que conversava com Paulo, que andou com Jesus, discípulo de Jesus, quanto mais eu e vocês, né, irmãos, nós pobres mortais, para nós é um pouco mais difícil ainda de entender, porque se para Pedro era difícil, imagine para nós. Porém, a palavra do Senhor Jesus, ela nunca é um mistério, ela é na verdade uma revelação. Alguns até dizem assim: pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia porque eu não entendo nada. Algumas situações se dão por conta da versão. Muitos de nós escolhemos versões difíceis, onde a linguagem é difícil, muito coloquial, uma linguagem muito tradicional, ou muito culta e pouco contemporânea. E aí fica difícil da gente compreender. Mas se você pegar uma Bíblia como a NVI, que foi lida hoje, fica um pouco mais fácil de compreender algumas coisas, porque a palavra de Deus, ela não é um mistério, ela é, na verdade, uma revelação do mistério de Deus, que é grande e maravilhoso. Revelação de Deus para nós. Agora, a carta de Romanos tem muito ensinamento para nós, e eu quero poder correr um pouco falando
no capítulo de número 1, algumas coisas interessantes. A primeira coisa que eu vejo aqui nessa carta, muito importante, é a maneira como o apóstolo Paulo se apresenta. Era comum naquela época escreverem cartas se apresentando. E olha só, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É comum essa apresentação, mas a apresentação de Paulo é longa, ela vai 7 versículos. Mas o que me é interessante é logo aqui no começo, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. O apóstolo Paulo, ele demonstra algo que todos nós cristãos deveríamos ter como prática de vida. Primeira coisa que eu aprendo com ele é a importância da humildade. Olha como ele se apresenta. Antes dele dizer eu sou apóstolo, ele diz eu sou servo. Antes de ser ministro do evangelho, eu sou servo. Antes de ser um líder, eu sou servo. Antes de ser um escolhido por Deus para alguma coisa, eu sou um servo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele chama a si mesmo servo, e esse servo, no original grego, que o livro de Romanos, o Novo Testamento, foi escrito em grego, é doulos. E esse doulos é mais do que somente servo, doulos é escravo, alguém que tem um dono. Quando ele diz Paulo, servo de Jesus, de Cristo Jesus, aí é mais forte, porque ele diz doulos, Kyrios. E esse Kyrios é Senhor, é Mestre. O que está significando é Paulo, que tem alguém que é meu dono. Eu sou propriedade de alguém. Eu não sou livre para viver o que eu quero e nem para fazer a minha vontade. Tem alguém que me comprou, que pagou o preço, que me redimiu e que me chamou para a sua gloriosa luz. Desse eu sou servo, eu sou escravo e eu sou senhor. Que coisa linda. Paulo considera a si mesmo como um escravo de Jesus Cristo. Ele diz, o meu dono é o Senhor Jesus Cristo, eu tenho um dono, Ele me comprou, Ele me redimiu, Ele me salvou com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Queridos, é muito forte isso. Porque muitas vezes nós vemos pessoas fazendo o contrário disso. Dizendo o seguinte, não, eu sou profeta. Não, eu sou ungido de Deus. Oh, não mexe com o ungido de Deus. Oh, não faz isso. E o profeta e o ungido é separado. Algumas vezes nós vemos líderes que fazem completamente o oposto. Que, por exemplo, chega em um lugar e está uma fila grande. E ele vai lá na frente e diz, não, eu sou o pastor, não, eu sou o ministro, não, eu sou o líder, não, eu sou o importante, não, eu sou o convidado especial. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, o único que é digno de ser exaltado, engrandecido, e o único que é especial de verdade, é o meu Senhor, que me comprou, me redimiu e me salvou. Quanto mais nós recebemos de Deus, mais humilde nós devemos ser de verdade. Quanto mais nós temos da parte do Senhor, mais humildes devemos ser. E Paulo tem o cuidado de colocar servo antes de apóstolo, porque ele está dizendo, quanto mais próximos de Deus, mais humilde eu preciso me tornar. É aquilo que João também dizia, importa que ele cresça e que eu diminua, importa que ele apareça e que eu diminua. E o apóstolo Paulo, então, ele está dizendo, eu sou escravo de Jesus Cristo. E pela graça dele, eu também fui constituído apóstolo. Então, agora ele fala sobre a sua autoridade para poder escrever a carta. Mas a autoridade se dá por conta de que antes de ser um líder, ele é um escravo do Senhor Jesus Cristo. Quem somos nós, queridos? Quem somos nós no nosso dia a dia, no nosso trato, no nosso relacionamento com as pessoas? Será que nós nos posicionamos como servos ou como donos, como líderes, como aquele que tem autoridade para tudo? Sabe, Deus constituiu-nos aqui na terra, e o Senhor Jesus Cristo disse assim, assim como o Pai me enviou,
eu vos envio após mim. Vão e façam o que eu fiz. Vão e façam o que eu mostrei. Vão e me imite em tudo aquilo que eu fiz. E o apóstolo Paulo diz, sendo Deus, sendo Jesus Cristo, Deus, humilhou-se a si mesmo e se tornou servo, tirou e abriu mão de toda a sua glória, e servo se fez, e como servo, como homem, ele se tornou mais humilde e lavou os pés dos seus discípulos. Queridos, nós temos o exemplo de Jesus, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Preste bem atenção nisso, em nome de Jesus. Quando você encontrar com um líder, e você vê muita arrogância, e você vê muita petulância, e você vê muita coisa crescendo, você vê no líder dizendo assim, o meu Deus, e não sei o que, tome cuidado, porque quanto mais perto você está de Deus, mais quebrado você se torna, porque quanto mais perto você está de Deus, mais você percebe que Ele é santo, e que nós somos miseráveis, mas você percebe que Ele é perfeito, e que nós somos imperfeitos, mas você percebe que é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, e a nós cabe tão somente dizer que Ele cresça, e que eu diminua, porque dEle eu sou somente escravo e servo de Jesus Cristo, e o que vem além disso é graça sobre graça. Segunda coisa que nós vemos está no verso de número 3 e 4, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 1, verso de número 3, está lá na tela também, diz assim, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa eu ler o verso 2 junto com o 3. O qual foi prometido por Ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Olha como ele termina o verso de número 1, Paulo, servo, apóstolo, separado para quê? Para pregar o Evangelho de Deus. E qual é o Evangelho? O Evangelho que desde o Antigo Testamento os profetas já falavam. E qual é o Evangelho que os profetas falavam? A vinda de Jesus Cristo. E o que é que a Bíblia toda fala? Jesus Cristo, porque de Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo é a mensagem central. E o apóstolo Paulo então diz qual é o Evangelho que ele prega, e ele vai escrevendo isso em Romanos todinho. E qual é o Evangelho pregado por ele? É um Evangelho centrado em Jesus Cristo. É o Evangelho onde Jesus Cristo é o começo, é o meio e é o fim, onde Jesus Cristo é a razão, onde Jesus Cristo é o propósito. O Evangelho é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho da salvação, Ele é o caminho que nos conduz a Jesus Cristo, mas Ele é a porta que traz a salvação, e Ele é o nosso alvo, porque nós somos chamados para sermos como Ele. Agora veja que interessante, Ele é a porta, Ele disse isso também, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a porta que nos liberta, que nos tira do mundo de perdição e nos traz para a sua luz, só que Ele também é o caminho, Ele é aquele que vai nos dando exemplo, e quando nós olhamos lá na frente, Ele é o alvo, porque nós precisamos crescer à estatura do Senhor Jesus Cristo. Olha o Evangelho que Paulo prega, é o Evangelho de Jesus Cristo, agora com dois elementos particulares. Olha o que ele diz, um Evangelho da encarnação. Olha aí na sua Bíblia mais uma vez, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Aleluia. O Evangelho que eu prego é o Evangelho de um Deus que abriu mão da sua glória e se fez homem, se fez como eu e você, se fez como nós, veio aqui para saber o que a humanidade passa. Paulo fala de um Jesus que era real, Paulo fala de um Jesus que era verdadeiramente homem,
Um dos maiores pensadores da igreja primitiva resumiu quando disse assim: Ele se fez o que nós somos para nos fazer o que Ele é. Olha que coisa linda. Eu até recomendo que você anote isso. Ele se fez como nós somos para nos fazer como Ele é. Vamos repetir isso? Diga isso comigo. Diga assim: Ele se fez o que nós somos para nos fazer o que Ele é. Aleluia. Transformados de glória em glória. Paulo prega a respeito de alguém que não era uma figura legendária, nem um fato de uma história imaginária. Não é um semideus, metade Deus e metade homem. Não, ele está dizendo alguém que abriu mão da sua glória e se fez homem. Nasceu de um ventre de uma mulher, cresceu como todos nós, sofreu o que sofremos, passou por todas as dificuldades e por todas as provações, as que eu passo e as que o irmão Eliseu passa, mas em todas elas ele foi mais que vencedor para nos dar exemplo. Ele prega de alguém que era real, que era verdadeiro, um com os homens, que veio para salvar, que veio para redimir. Era o único que poderia de verdade ser 100% homem, mas viver em santidade para a glória de Deus Pai. Queridos, ainda hoje nós ouvimos testemunho de pessoas que, quando se impacta com a vida de Jesus, transforma o seu coração. Eu creio que a grande maioria de vocês conhece um autor bem conhecido nos últimos 20 anos, diz que ele tem sido um dos homens mais lidos no mundo, mais lido no Brasil, com certeza, e um dos mais lidos no mundo. O nome dele é Augusto Cury. Ele é um médico, psiquiatra, professor e escritor brasileiro, famoso pelos seus livros, especialmente na área de psicologia. O autor daquela Inteligência Multifocal. É um brasileiro bem respeitado, inclusive no exterior. Nos Estados Unidos estão estudando isso que ele descobriu sobre essa questão da inteligência multifocal e a necessidade de você trabalhar os 3 primeiros segundos de quando você recebe a informação. Mas bem, esse homem, ele já deu entrevista e ele já escreveu vários livros. Mas esse homem, há alguns anos atrás, ele começou a escrever análise da inteligência das mentes brilhantes da humanidade. Então ele pegou e começou a estudar Galileu Galilei. E estudou Galileu Galilei, estudou bastante, escreveu sobre ele. Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, Mahatma Gandhi. Ele foi lendo sobre vários. Aí ele teve uma brilhante ideia. Ele disse assim: agora eu vou ler sobre Jesus. Porque ele era um ateu. E ele até deu uma entrevista numa emissora de televisão, não vou falar qualquer para não dar ibope. Ele deu uma entrevista e naquela entrevista ele deu um testemunho muito lindo. Ele disse assim: olha, eu escrevi sobre todos esses autores, e então eu resolvi escrever sobre Jesus Cristo, mas eu estava certo que eu iria provar que Jesus Cristo era impossível de existir. Jesus Cristo era uma invenção da mente humana. Alguém inventou Jesus Cristo. A história, a vida de Jesus Cristo não pode ser real. Jesus Cristo é um personagem criado. Então, ele pegou e começou a estudar e fazer uma análise da inteligência de Cristo. E aí ele teve a brilhante ideia de ler os evangelhos sinóticos, a Mateus, Marcos e Lucas, e também o evangelho de João. Os 4 que falam muito sobre Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele leu, e ele pesquisou, e ele foi em Israel, e ele começou a pegar os textos originais e se aprofundar na pesquisa. E quanto mais ele pesquisava, mais ele se deparou numa realidade. Ele disse assim, ele testemunhou e ele até escreveu o livro falando sobre isso. O livro dele, que era para ser um livro, a Análise da Inteligência de Cristo, se transformou em 5 livros. A Análise da Inteligência de Cristo é o Mestre do Mestre, o Mestre da Sensibilidade, o Mestre do Amor, o Mestre Inesquecível e... não lembro do quinto. Bom, ele escreveu 5 desses 5, porque a série foi grande. E ele falou o seguinte: depois de tanto estudo da psicologia e da mente humana, olhar para os evangelhos e ver como Jesus reagia, a única coisa que eu posso ter como certeza é de que ninguém jamais poderia
criar Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma criação da mente humana, porque mente nenhuma poderia criar uma pessoa com respostas tão perfeitas. A resposta de Jesus diante dos dilemas, diante dos conflitos, diante das provações, diante das dificuldades, são respostas que hoje nós estudamos, e a psiquiatria e a psicologia está dizendo, olha, faça dessa maneira, que é o melhor jeito de você encarar. Mas antes da psiquiatria descobrir isso, eu vejo que Jesus Cristo já praticava isso. E ele diz, por exemplo, quando Jesus está pregando o evangelho e trazem uma mulher pega em pleno ato de adultério e joga ela diante dele e coloca ele numa encruzilhada. Se ele disser mata, ele não tem amor pela humanidade. Se disser crucifica, porque a lei diz para apedrejar, faça o que a lei diz, ele não é tão amoroso. E se disser liberte ela, então ele não ama a lei. Então ou ele não ama a lei, ou ele não ama a raça humana. E o que Jesus fez? A psiquiatria diz no momento de choque, todo mundo quer dar uma resposta, mas o mais sábio é ficar em silêncio. E a Bíblia diz que Jesus curva a sua cabeça e começa em silêncio a escrever no chão. Aleluia. E aí então, se as pessoas continuarem te pressionando, qual a segunda atitude? Você não dá uma resposta, você dá uma outra pergunta. Uau, Jesus já estava fazendo isso. E então Jesus diz para os fariseus, aquele que não pecou, atire a primeira pedra. E curvando, continua a escrever. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais jovem, talvez porque quanto mais velho, mais nós percebemos que somos pecadores, né, pastor Antenor? Do mais velho ao mais jovem, todos foram saindo. E o Augusto Cury disse assim, quando eu me deparei com Jesus Cristo das Escrituras, eu disse, esse é o Filho do Deus vivo, a raiz de Davi, o prometido das nações, o Santo de Israel, o que salva, o que redime, o que dá vida eterna, porque atitudes como ele, mente como ele, não pode ser criado, só pode ser real e verdadeiro. Ele é o começo e o fim de todas as coisas, aleluia. E então, ele disse que estudando a Bíblia, ele começou a chorar e disse, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, aleluia. Está vivo, é um dos grandes mestres hoje, é um homem respeitado e você pode procurar sobre ele, Augusto Cury, sensacional. Então, queridos, qual é o evangelho, aleluias, que Paulo prega? O evangelho da encarnação do Filho do Deus, aquele que veio para saber o que é ser homem, enfrentar aquilo que enfrentamos, para poder dizer para nós, Iago, eu venci, e eu posso te ajudar a vencer também. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Só que olha a continuação que ele diz sobre esse, verso 4. Então, ele é descendente de Davi? Sim, ele é descendente de Davi, mas ele não é só descendente de Davi. A continuação é, e que mediante o Espírito de Santidade, abre parênteses, Espírito de Santidade aqui, no original, pela maioria dos pesquisadores, é o Espírito Santo, também era chamado como Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela ressurreição dentre os mortos. Diga assim comigo, com poder pela ressurreição. Diga mais uma vez, com poder pela ressurreição. É o evangelho do Deus que se fez carne para salvar a humanidade que estava se perdendo. Mas não é somente o evangelho do Deus que se fez carne, é o evangelho do Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz, pagou o preço do meu e do seu pecado, foi enterrado e no terceiro dia ressuscitou. Se Jesus tivesse vivido uma vida bela e fosse morto heroicamente, sendo este o seu fim, poderia ter sido contado entre as grandes figuras heróicas da história. Mas não teria sido mais do que um entre outros heróis. O fato de que foi o único de toda a história da humanidade, que morreu
e no terceiro dia ressuscitou, é que garante que estamos diante do Deus vivo. É nesse fato que está garantido para sempre, pelo evento da sua ressurreição, que um dia estaremos com Ele na glória, porque Ele disse: assim como foi comigo, será com vocês também. Os outros morreram e passaram, os outros morreram e foram, deixaram suas lembranças, mas Jesus Cristo não morreu e foi. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo é entronizado essa noite neste lugar, Jesus Cristo tomou a chave do inferno e da morte, Jesus Cristo subiu aos céus dos céus, está sentado à destra de Deus Pai, e um dia voltará para buscar a sua igreja em glória. Ele está no nosso meio, Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele é eficaz, Ele cura, Ele sabe, e Ele liberta. Mas o evangelho que Paulo prega não é o evangelho da barganha, não é o evangelho que só cura e não é o evangelho que só liberta. Queridos, o centro do evangelho não é isso. O centro do evangelho não é o ser humano. O centro do evangelho não é Deus quer te dar um carro, Deus quer te dar uma casa, Ele faz isso. Deus quer te dar uma cura, Ele até faz isso. Mas o que Ele quer te dar de verdade é o seu Filho Jesus Cristo como herança para sempre para cada um de nós. Jesus Cristo é a nossa herança, porque nós somos a herança dEle. Aleluia. Para a tribo de Levi, foi isso que Deus falou: eu serei a porção da sua herança. Que herança mais linda, né, Dani? Que coisa maravilhosa. Queridos, a mensagem central do evangelho não é venha que Deus vai fazer, não. Aleluia. A mensagem central do evangelho é venha porque Jesus Cristo já fez, já morreu, já pagou o preço e já ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. E então nós temos uma quarta situação, uma terceira. Ele é humilde, ele mostra autoridade, ele prega o evangelho de Jesus Cristo encarnado, mas ressurreto. E em terceiro lugar, ele fala do evangelho da graça. Ah, que coisa maravilhosa. Olha comigo o verso de número 5, diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça. Vamos dizer mais uma vez, diga: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça. Você pode dizer isso bem forte: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça. Vamos a última vez: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça. Graça é favor imerecido. Graça, queridos, é algo que eu e o Pedro Venâncio não merece, o Rogério não merece, o Mireu não merece, nós não merecemos, mas é favor imerecido, é graça de Deus. Graça de Deus é o que Ele nos dá, não porque somos merecedores, não porque somos bons, mas porque Ele, sendo perfeito, se fez homem, morreu, ressuscitou e nos deu graça, superabundante graça. Aqui no verso de número 5, aparece pela primeira vez a palavra graça. Ela vai aparecer outras 22 vezes só no livro de Romanos. Só no livro de Romanos aparecem 23 vezes a palavra graça. É interessante que Romanos tem 16 capítulos, mas tem mais graça do que capítulo. Que coisa maravilhosa, né? É graça, graça sobre graça. Tem até um louvor que a gente canta de vez em quando na nossa igreja: graça sobre graça. É o evangelho de Jesus Cristo, que se fez homem, que ressuscitou e que pela sua graça também há de nos salvar. Que coisa maravilhosa. Na verdade, queridos, quando nós lemos a carta de Paulo, nós vemos que tudo que ele prega é graça. Ele diz: toda a minha vida é graça, tudo que eu tenho é graça de Deus. Ele diz, primeiro, ele diz assim:
Paulo diz: a graça é o que não permite que o meu passado me acuse. Olha o que ele está dizendo em uma outra passagem: a graça é o que me guarda para que o meu passado não me fira. Baixa só um pouquinho. A graça é o que me protege, é o que faz como um escudo ao redor de mim, para que as acusações, para que o passado não me fira. Olha só acompanha a leitura, 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e na verdade eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Padilha não é uma autoajuda, é graça. Não é um esquecer o passado, não é um abandonar o passado. Coloque o seu pecado numa caixinha e esconda. Não. Olhe para o seu passado e encontre um motivo do seu pecado. Não. Encontre alguém para você transferir a culpa. Não. Ah, você é fruto do meio que vive, e porque você nasceu assim, e porque você foi violentado, e porque aconteceu isso, você é pecador, você não tem culpa. O apóstolo Paulo diz: não, eu sou o que sou, eu sou pecador, mereço condenação, mas a graça me salvou, e a graça guarda a minha consciência em Cristo Jesus, porque nele eu fui justificado, e isso é graça, é misericórdia de Deus Pai, aleluias. O que guarda minha consciência é a graça. Mas a graça não só fez isso com ele, ele diz também que a graça o impulsiona para trabalhar. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 15, 10, e a sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos, não eu, não eu, mas a graça de Deus que está comigo, aleluia. Sabe, queridos, é tão estranho quando de vez em quando a gente vê alguém assim na igreja dizendo: eu sou o líder da junta diaconal. Aí você vai lá e fala assim: vai ter que mudar a liderança da junta diaconal. A pessoa fala: que injustiça, me arrancaram, e que não sei o que, não sei o que, não sei. O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, tudo que eu tenho é graça, e tudo que eu estou fazendo é graça. Sabe, de vez em quando isso acontece comigo, só comigo. De vez em quando eu falo: poxa vida, a gente está trabalhando e a igreja não valoriza, o conselho não valoriza, o presbitério não valoriza, não sei quem não valoriza, e a gente está aí trabalhando e ninguém valoriza, estão plantando igreja, ninguém valoriza. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: tudo que eu estou fazendo não é por causa de mim, é apesar de mim, é graça. Querido, deixa eu te falar algo. O que você faz liderando célula, visitando pessoas, é graça de Deus. Sabe por que a irmã Noêmia não para? Porque ela descobriu que a vida dela é para a glória e para a graça do Deus Altíssimo. É engraçado que tem feriado, a Noêmia está visitando. Tem domingo, a Noêmia está visitando. A irmã Noêmia, queridos, ela visita todo mês um asilo, todo mês. Vocês sabiam que ela arrasta uma mulherada para fazer festa no asilo todo mês? Todo mês ela faz lá aniversário, ela pega o aniversariante, e é bolo, e é salgadinho. E de onde ela tira o dinheiro? Não sei, porque a igreja não dá para ela o dinheiro. E aí, alguém da Ibope? Não, ninguém fica falando. Hoje eu estou falando, mas a maioria não sabia. Não dá Ibope. Não dá fama, mas sabe o que é isso? É a graça de Deus que conduz, é a graça de Deus que impele, é a graça de Deus que move, é a graça de Deus que diz: você não pode ficar parado, você não pode ficar esperando que alguém diga para fazer, você não pode ficar esperando que alguém valorize, porque eu morri
ressuscitei, e te dei autoridade, e te derramei graça, e te derramei unção, e dei poder sobre a sua vida. Então vai e faça em nome de Jesus. É isso que ele disse: ide por todo mundo. É a graça de Deus que me impele, é a graça de Deus que me faz mover, é a graça de Deus que me faz acordar. O apóstolo Paulo diz: é a graça de Deus que me faz pregar, é a graça de Deus que diz assim para mim: quando eu estou no lugar onde eu não tenho sustento, eu faço tenda, porque a graça de Deus me diz: não pare, não pare, não pare, não desista, e não pare, e continue caminhando, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Graça de Deus. Mas a graça de Deus fez só isso? Não, fez mais. A graça o ajudava a superar obstáculos, a graça o ajudava a vencer dificuldades. Ele diz assim: foi-me posto um espinho na carne, e 3 vezes, Enéas, ele disse, eu orei pedindo: Pai, tira de mim, tira de mim, tira de mim. E por 3 vezes o Senhor me respondeu e disse-me, 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como é que você vence as acusações? Graça. Como é que você trabalha? Graça. Como é que você vence as suas fraquezas? Graça. Como é que você vence o espinho na carne? Graça. Como é que você continua caminhando? Graça. Por que é que existimos? Graça. Por que é que fomos salvos? Graça, graça e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não foi só isso. Foi a graça também que o salvou. Efésios 2, porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, é a graça que te salvou. Mas só isso não, a graça o fez vencedor. Romanos 15, ele diz, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa de vitória. Você precisa vencer uma fraqueza. Você precisa vencer uma batalha. Você precisa aplanar a culpa na alma. Você precisa renovar a sua mente. Ore hoje e diga: Deus, derrame essa graça sobre a minha vida e me renove em Ti. A quarta coisa que o apóstolo Paulo diz que aconteceu com ele, ele diz que as virtudes devem ser valorizadas. Vamos ver isso? Como ele trabalha com as pessoas e como ele fala sobre a igreja de Roma. Eu acho que é o verso 10, eu não anotei isso. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Vejam bem aqui essa situação. Eu já estou quase encerrando. Quando Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, ele não conhece essa igreja, ele ainda não visitou essa igreja, ele ainda não esteve com essa igreja, então ele está escrevendo para uma igreja que ele não esteve presente, ele ainda não esteve lá. E então Paulo começa escrevendo, se apresentando, e ele combina sabedoria e amor, e busca virtudes para aquele que ele está escrevendo, e começa a elogiá-los. E ele expressa ação de graças a Deus pela fé que eles têm e pelo testemunho deles, que é conhecido em todo o mundo. Que coisa linda, queridos. Para mim isso é muito maravilhoso. Com toda certeza essa igreja tinha muito problema. Mas o apóstolo Paulo, antes de apontar o problema, ele aponta uma virtude. Veja como o Senhor Jesus Cristo também fez isso muitas vezes. Quando você olha Apocalipse, você vê falando sobre as igrejas, ele vai falar de Laodiceia. Oh, Laodiceia, vejo que vocês lutam bastante, que vocês estão perseverando em tal coisa, mas tenho contra vocês isso e isso e isso. E aí depois ele aponta uma correção, faça assim. Aí ele vai para Tiatira, ele vai para Esmina, e ele vai dizendo: olha, vejo que vocês lutam contra os falsos profetas,
mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Veja que Deus sempre, Ele prepara o caminho mostrando virtude. É igual um sanduíche. Como tratar e corrigir as pessoas? Faça um sanduíche. Primeiro você põe pão, depois você põe carne. Aí você apresenta o problema. Aí depois você põe pão de novo e fecha. Pronto. Aponta o caminho. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Há virtude nessa igreja. Por que eu acho isso importante? Porque, queridos, muitos de nós não temos essa postura de olhos de graça e de misericórdia. Sabe, ele expressa ações de graças a Deus por um povo que ele ainda não conheceu, mas já ouviu falar coisas boas e ruins, mas as boas vêm primeiro. Há pessoas cujas línguas estão afinadas para elogiar, e há outras cujas línguas estão afiadas para criticar. Há pessoas cujos olhos estão focados para encontrar virtudes, mas há pessoas cujos olhos estão focados para encontrar defeitos, para descobrir problemas. Existem pessoas que são assim, você pega ela, e aí você leva essas pessoas, Cadu, dentro de um jardim florido, e você solta naquele monte de jardim. Só que a pessoa não vê as flores, ela só vê que lá no fundo do jardim tem um amontoeiro de estrume, que vai ser usado como adubo. E ela olha e fala, fedido aquele negócio lá no fundo, né? De lá no fundo, olha lá, você não está vendo? Esterco, olha um monte de cocô de vaca lá. Mas não consegue ver a beleza. Queridos, nós fazemos isso sempre. Nós fazemos isso com a igreja, com os irmãos, com o trabalho, nós fazemos isso com a esposa, nós fazemos isso com os maridos, nós fazemos isso com os nossos pais, nós fazemos isso com os nossos filhos. Algumas vezes, quando eu estou aconselhando o casal, de vez em quando eu dou uma folha e digo assim, escreva aqui 4 ou 5 virtudes do seu marido. As pessoas começam, lá na terceira falam, pastor, já não consigo mais. Aí eu vou lá e falo, agora vira, escreva aí 4 ou 5 defeitos. Só 5, pastor, não pode ser 10, 15. Aí vai. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos mais facilidade de olhar o problema do que elogiar o que está dando certo. Nós precisamos mudar isso. A quinta e última coisa, para encerrarmos, que nós vemos aqui nessa primeira parte do capítulo de número 1, verso 9 e verso 10, ele diz assim, em minhas orações, peço, verso 9, Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Sempre me lembro de vocês em minhas orações. Embora Paulo não conhecesse pessoalmente, ele não deixava de orar. Ele orava, ele intercedia e ele clamava. Orava pela igreja, intercedia pela igreja. Queridos, e nós, será que nós oramos? É tão fácil ver que a nossa igreja tem tantos problemas, é verdade, precisa ser tratados, mas e você está orando por eles ou você está falando com alguém? Você está falando com Deus ou você está falando com alguém? É fácil ver que outras igrejas estão com problema, mas você está orando por elas. Pastor, eu nem conheço. Paulo também não conhecia, mas orava. E ele disse, incessantemente eu oro por vocês, eu clamo por vocês. Queridos, nós ouvimos falar que a igreja na Coreia do Norte está sofrendo perseguição e nós estamos orando por ela. Nós ouvimos falar que a igreja no sertão está passando por problema e nós oramos por ela. Oramos por essa igreja. O apóstolo Paulo ainda não conhecia, não tinha ido, mas ele orava, ele intercedia, ele nunca deixava de orar. A oração era uma marca na vida do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque a oração é aquilo que vai refrescar a nossa alma na hora da luta, quando estivermos arrasados. A oração é o que traz conforto na hora da tristeza. A oração é tanto um deleite do contente, como um refrigério para o aflito. Oração é intimidade com Deus, é contemplar o invisível diante de nós. Mas o apóstolo Paulo não só orava, ele também pedia oração. Vamos ler esse versículo e vamos encerrar? Romanos capítulo 15, olha aí um pouquinho para frente, que o capítulo 15 nós vamos chegar lá na frente. Romanos capítulo 15,
verso de número 30. Romanos 15, 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minhas lutas, orando a Deus em meu favor. Orando a Deus em meu favor. O apóstolo Paulo também está pedindo oração. Oração para a igreja, oração em seu favor. Eu fico pensando assim, ele não poderia dizer assim: eu já sou um apóstolo. Eu já sou um apóstolo, eu já tenho intimidade com Deus, Deus está aqui, se Deus está na minha vida, e se eu orar e Deus não respondeu, como a Bíblia, ele não fazia nada disso. Ele falava assim: Tenor, se eu orar e Deus não responder, ora comigo, cara, ora por mim. Ele não poderia dizer assim: eu sou apóstolo, eu tenho intimidade com Deus, eu não preciso da oração de vocês não, porque eu oro por mim mesmo, e a minha oração Deus já atende. Ele diz: não, igreja é corpo, igreja precisa de comunhão, igreja precisa de intercessão. Eu oro por vocês, mas vocês orem por mim. Eu intercedo por vocês, mas vocês intercedam por mim. Eu clamo por vocês, mas vocês clamem por mim, porque eu preciso da oração de vocês diante do Pai. Paulo orava e Paulo pedia oração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça comigo. O Evangelho de Romanos nos desafia a muitas coisas. Assim...